Você já parou para pensar o quanto bilionários como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg pagam de imposto de renda na pessoa física todo ano? O New York Times decidiu investigar e as descobertas são surpreendentes. Então vem comigo descobrir os segredos de alguns dos empresários mais poderosos do mundo e ver se você também consegue utilizar alguma dessas estratégias para economizar. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Guilherme Saraiva, sou empreendedor, investidor e mentor de startups. E aqui no Muito Além da Estratégia, eu trago diversos temas que são muito importantes para quem empreende ou é gestor de negócios. Agora vamos lá. O podcast Daily, do New York Times, trouxe uma descoberta muito interessante na última semana sobre o pagamento de impostos. A primeira descoberta é que muitos dos principais figurões, empresários de grande porte nos Estados Unidos, não pagavam impostos. Em alguns dos anos, eles literalmente pagaram zero de imposto. E é isso mesmo que você ouviu. Enquanto você está aí lutando para conseguir algumas deduções do seu imposto de renda, ou mesmo morrendo de medo do projeto que tributa dividendos passar na Câmara Federal, esses bilionários estão com a vida sossegada perante o fisco americano. E o mais notável é que eles não estavam infringindo a lei. Eles estavam justamente interpretando o Código Tributário tal como foi escrito pela Constituição dos Estados Unidos e como o Congresso também americano interpreta essas leis. Tudo que eles fizeram foi perfeitamente legal e não é tão complicado assim de entender. Vamos analisar inicialmente o caso Jeff Bezos, fundador e ex-CEO da Amazon. Enquanto exercia o cargo de CEO, no ano de 2020, Jeff Bezos teve um salário anual de cerca de 80 mil dólares, o que, convenhamos, é bem pouco para uma empresa que fatura mais de 300 bilhões de dólares no mundo todos os anos. Acontece que a maior parte da fortuna de Bezos está em ativos, e a maior parte desses ativos são ações da própria Amazon. Lembre-se, quando ele começou a empresa, ele tinha obviamente um bom percentual do número de ações da empresa. Essas ações fazem parte do seu pagamento. Além disso, ele recebe opções de ações que aumentam de valor à medida que o próprio valor da Amazon sobe no mercado. Até aí, nada de muito especial. O pagamento via opções de ações é super comum e mesmo pessoas comuns como eu e você podemos comprar ações inclusive da Amazon no mercado. A diferença é que quando pessoas comuns precisam de dinheiro, de uma monta grande de dinheiro para talvez comprar uma casa ou um carro, elas precisam vender essas ações ou parte dessas ações. E tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, quando essa operação é realizada, é devido a um imposto chamado ganho de capital. A alíquota desse imposto vai variar de acordo com a renda da pessoa, com o tamanho da venda que ela faz, mas podemos dizer tranquilamente que ela vai ficar entre 15% e 20%. Isso acaba sendo uma mordida bem considerável no rendimento das suas ações. Mas com Bezos é diferente. Por ter uma fortuna tão grande em ações e ser CEO de uma das empresas mais famosas do mundo, ele tem acesso a muito dinheiro sem precisar realizar essas operações de venda de ações. Então, na prática, ele não precisa vender nada para ter acesso a capital, como, por exemplo, para comprar a sua 8ª casa, como ele fez recentemente. Então, você pode imaginar o Jeff Bezos descendo no banco, falando com o gerente dele: "Oi, meu nome é Jeff Bezos, você obviamente me conhece, eu preciso de um empréstimo de 100 milhões de dólares a juros muito baixos. E aqui, obviamente, eu tenho todas as garantias." E essa é a principal diferença. A garantia que ele tem em ações é a garantia que a maioria das pessoas normais não tem para oferecer como colateral para receber esses empréstimos vultuosos. Obviamente, os bancos não deverão negar a Jeff Bezos e qualquer outro grande bilionário a anuência para esses empréstimos, já que eles têm justamente um patrimônio que possa suportar. E além de você não pagar impostos fazendo isso, você ainda pode deduzir essa parte da dívida no seu imposto de renda. É uma baita estratégia, não é? E como ele paga esses empréstimos? Bom, ele retira uma parte do que ele ganha, sim, com o salário dele, mas também ele vai pedindo outros empréstimos. É isso mesmo. Os super ricos, na verdade, tendem a ter muito mais dívidas que as pessoas normais em termos de quantidade, não em termos de percentual de patrimônio. Mas esse é o grande ponto, ele vai rodando várias dívidas de juro baixo ao mesmo tempo para poder ter a disponibilidade do capital sem precisar alienar suas ações. Mas aí você pode estar se perguntando, é justo que caras como Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg paguem tão pouco imposto, mesmo tendo tanta disponibilidade assim de capital? Os defensores de uma taxação mais rígida alegam que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres só vem aumentando na era da tecnologia. O discurso, especialmente após toda essa crise sanitária global, é de que os mais ricos precisam contribuir
para que os mais pobres sejam mais assistidos. Isso envolve até mesmo a possível criação de um imposto global sobre as Big Techs. Em relação à pessoa física, uma proposta no Senado americano propõe taxar em 2% o valor que você tem de ações de um ano para outro, mesmo que não haja nenhum tipo de operação de venda sobre elas. Eu fico só me perguntando se eles deixariam você compensar o seu prejuízo caso o valor das suas ações caia de um ano para o outro, mas a resposta, provavelmente vindo dos governos, é que não. Mas bem, essa discussão também tem um pano de fundo, que na verdade é o fato dos governos estarem completamente endividados, especialmente depois dessa última crise, onde eles imprimiram muito dinheiro, inflacionando a moeda e dando cada vez menos valor para as moedas nacionais. Além de estarmos falando da conhecida ineficiência governamental, temos que lembrar também que todas as empresas lideradas por esses grandes bilionários da tecnologia são empresas que drivam a tecnologia global. Hoje, tudo que a gente tem em termos de futuro e de melhoria da qualidade de vida das pessoas ao redor do mundo vem sendo liderada por essas empresas e elas pagam bilhões em impostos corporativos. Então, talvez aqui a discussão seja como chegar no meio termo sem que a gente estrangule a inovação vinda dessas empresas e consiga também, em paralelo, ter uma taxação que possa ser considerada mais justa, se esse for o caso. Bom, independente de justiça ou não, o fato é que essa discussão está chegando no Brasil. O último projeto de reforma tributária vem com uma possível taxação dos dividendos. Isso é, o lucro que é distribuído pelas empresas aos seus acionistas. Na maioria dos países desenvolvidos, o dividendo já é tributado. Porém, esses países não têm uma carga tributária corporativa tão elevada quanto a brasileira. E esse é o motivo de muitas críticas, dos empresários, do setor do mercado financeiro como um todo. Afinal, a distribuição de dividendos ser isenta de imposto de renda é uma das melhores formas de se economizar com imposto aqui no Brasil. Seja para empreendedores que viram o lucro do seu negócio ser tributado anteriormente pelo IRPJ e entendem que pode ser uma bitributação, com isso vai ser tributado ali no dividendo, seja também para investidores que fazem o investimento na bolsa, em ações na bolsa ou em fundos imobiliários, esperando que esse dividendo, o lucro distribuído aos acionistas daquelas empresas, não seja tributado novamente. Bom, o sistema tributário brasileiro é muito regressivo, o que significa que a gente acaba tributando muito o consumo e menos a renda. Para a gente ter um sistema tributário mais justo, de fato essa dinâmica dessa balança tem que se inverter. A gente tem que tirar um pouquinho da tributação na parte de consumo, que acaba sendo igual para todo mundo, pobres ou ricos, e calibrar um pouquinho melhor na parte de renda. Contudo, eu acho que esse projeto ainda vai rodar muito na Câmara, ainda vai ter muitas discussões no Congresso, então não acho que é motivo para a gente se desesperar. De todo modo, se você não é um bilionário como o Bezos e mora no Brasil, o que fazer? Enquanto as regras tributárias não mudam, apostar em ativos que possam te gerar dividendos é uma ótima forma de pagar menos imposto de renda. Vale lembrar ainda que caso você seja um investidor, atualmente a venda de ações em até R$20 mil todo mês é isenta de tributação. Então também é uma forma de você conseguir fazer operações de venda que não incidam nem um ganho de capital, nem a tributação de renda como um todo. Caso a isenção da tributação dos dividendos realmente avance, a tendência é que os poupadores busquem ativos com maior potencial de valorização, à medida que vai fazer mais sentido eles obterem o máximo de grau de retorno de multiplicação antes de optarem pela venda, já que aí sim, quando isso acontecer, no momento que você se desfaz de um negócio onde você obteve retorno positivo, aí sim você vai ser tributado. Certo mesmo é que esse debate entre taxação, bilionários e Big Techs ainda vai muito longe. Só espero que a conta não caia mais uma vez para os pequenos e médios empreendedores que sustentam não só o Brasil, mas como a maioria dos países pelo mundo. Mas eu quero ouvir sua opinião. Você acha que de fato é necessário aumentar a taxação sobre os mais ricos ou o Estado deve diminuir, deve ter a sua fúria arrecadadora mais diminuta? E se gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos juntos até a próxima visão, muito além do